Boa tarde, queridos irmãos. Paz seja com todos. Aqui é o pastor Sérgio. Estamos juntos aí em mais uma aula da nossa escola bíblica. Espero que vocês estejam aí entendendo as nossas lições, compreendendo aquilo que estamos falando. E amados, hoje nós vamos aprender mais um passo para termos uma vida de sucesso. Queremos ter uma vida próspera, queremos ter uma vida transformada, queremos ter uma vida cristã cada dia mais parecida com a vida do Senhor Jesus Cristo. Queremos ser realmente transformados de glória em glória até chegarmos à estatura de varão perfeito. E dentro daquilo que nós estamos aprendendo, hoje na nossa 8ª lição, nós vamos estar falando sobre algo interessante, que se chama insatisfação. Uma palavrinha tão pequena, mas que causa um estrago tão grande quando não bem encaminhada. Insatisfação. E aí, o que nós podemos entender com isso? Primeiro, antes da gente entrar na nossa lição, eu gostaria que você agora já fechasse os seus olhos aí na sua casa e nós fizéssemos uma rápida oração. Senhor Jesus, neste momento, Pai, queremos aprender da Tua palavra, queremos ouvir a Tua voz. Vem falar conosco, nos orienta, Senhor, porque sem o Senhor nós nada podemos fazer. Somos pequenos, ó Pai, e precisamos de Ti. Portanto, Pai, neste momento, que eu possa ouvir a Tua voz, ouvir a Tua palavra, aprender dos Teus caminhos e me tornar, Pai, cada dia mais um cristão parecido contigo, ser imagem de Cristo. Por isso, Senhor, aqui estou nesta tarde, aqui estou neste momento. Sim, ó Pai, para que eu possa ser como um vaso usado nas Tuas mãos, usa-me a mim, Senhor, como pequeno que sou. Pai, porque sem o Senhor eu nada posso fazer. Portanto, Pai, visita os nossos irmãos que estão agora nas suas casas e que eles possam, Pai, receber de Ti a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Te agradecemos, ó Pai, no nome de Jesus. Amém. Amém? Queridos, olha então, nós vamos falar aí sobre insatisfação. Eita, complicado, né? Nós falamos na lição passada, na lição 7, sobre decisões, que as nossas decisões de hoje vão trazer o nosso futuro, assim como as nossas decisões do passado fizeram-nos chegar até aqui. Portanto, a sua escolha, a sua decisão de hoje vai determinar o seu futuro. Quando você não souber como escolher, espere no Senhor, peça orientação, busque na palavra de Deus, mas não tome decisões precipitadas, decisões baseadas no seu achômetro. Vamos estar aí sempre buscando ao Senhor sobre todas as coisas para que a gente possa tomar a decisão correta. Agora hoje, nós vamos estar falando sobre insatisfação. Mas antes de entrar na palavra insatisfação, vamos falar sobre a palavra que é o oposto dela. Ou a pessoa é uma pessoa insatisfeita, ou ela é uma pessoa satisfeita. Então vamos analisar a palavra satisfação, para que a gente possa entender o que é a insatisfação, porque insatisfação é o contrário de satisfeito. Então, o contrário de uma pessoa satisfeita é uma pessoa insatisfeita. Então, vamos lá. Vamos falar um pouquinho aí sobre satisfação. Eu anotei aqui algumas coisas e eu gostaria de ler para vocês. Presta bem atenção. Satisfação. Satisfação, ela é uma palavra composta por duas outras palavras. Ela é uma palavra de origem latina, composta de duas palavras. Então vamos lá. A primeira parte da palavra satisfação, ela é satis. Então quando você lê lá a palavra satisfação, ela é satisfeito. Então satisfazer, satis. Então, são duas que se juntam para formar uma palavra. Então, a primeira parte dela é satis, que significa bastante, suficiente,
em quantidade adequada. Então, uma pessoa satisfeita é uma pessoa que tem bastante, que tem o suficiente, que está com a quantidade adequada. Satis é uma pessoa que tem o suficiente. E facere, então a segunda parte da palavra, que é de fazer ou facere, tem o sentido de fazer, de realizar ou de atingir um objetivo. Então, satisfação é o ato de se sentir, de ter o suficiente depois de ter feito algo. Então, uma pessoa satisfeita é alguém que tem o suficiente depois de ter feito algo. Um exemplo disso: você está comendo uma comida, essa comida está muito gostosa, alguém te pergunta, quer mais? Primeira resposta: estou satisfeito, já comi o suficiente. Ou então, quero mais um pouco, ainda não estou satisfeito, ainda quero um pouco mais. Então, quando você come o suficiente, você já está satisfeito, você se abasteceu daquilo que você queria, comeu o necessário. Então, satisfazer é estar completo, ter o bastante depois de ter feito algo. Bom, então, quando você estuda a etimologia da palavra, olha só que na escola bíblica é isso, queridos. A gente vai aprender sinônimos, vai aprender a Bíblia, vai entrar em algumas coisas. E aí, agora a gente vai falar sobre etimologia. O que é etimologia, pastor? Etimologia é o estudo histórico da palavra. É quando você pega uma palavra e você vê aonde é a origem dela. Qual é o sentido que aquela palavra foi criada, para que ela foi criada lá na sua origem. Né? Então a gente estuda a história da palavra. Isso é etimologia. Então, quando você aprende na história qual é o significado original da palavra satisfação, a gente entende o seguinte, olha, que satisfação não vem apenas com o que conseguimos, mas também com a maneira como conseguimos. Então, a palavra satisfação, ela vem não somente pelo que você conseguiu, mas como você conseguiu. Então, uma pessoa satisfeita é uma pessoa que conseguiu alcançar o seu objetivo fazendo aquilo que lhe deu prazer, ou aquilo que foi correto. Por que tudo isso? Porque a gente precisa entender muito bem o que é uma pessoa satisfeita, para depois entender o que é uma pessoa insatisfeita. E aonde essa palavra pode entrar em conflito com a nossa vida cristã. Então, se eu entendo que uma pessoa satisfeita é aquela que conseguiu alcançar o seu objetivo fazendo aquilo que é correto, uma pessoa insatisfeita, ela pode ser uma pessoa que alcançou os seus objetivos, mas fazendo o que é incorreto. É aquela pessoa que ela é gananciosa. É a pessoa que não mede esforços para chegar onde quer. E se preciso for, ela passa por cima de qualquer pessoa para atingir os seus objetivos. É a pessoa que adula as outras somente por interesse pessoal. Então, uma pessoa ela pode ter aquilo que ela quis, mas de forma incorreta. E a pessoa que atinge o seu objetivo de forma incorreta, ela sempre vai estar insatisfeita. Por quê? Porque ela sempre vai querer mais. Entendeu isso? Uma pessoa insatisfeita, ela pode ter alcançado sim o seu objetivo, porém de forma errada. Ou então, uma pessoa insatisfeita também é aquela
que não alcançou ainda a sua satisfação pessoal. Ela ainda não chegou a ter aquilo que ela desejava ou alcançar os seus objetivos pessoais, ou até mesmo espirituais. Então, a pessoa insatisfeita nem sempre é uma pessoa gananciosa, mas a insatisfação pode gerar a ganância e inclusive a revolta. Eu quero ler um texto da palavra de Deus com você agora, para que você entenda o que era que eram pessoas insatisfeitas. Abram a palavra de Deus em Marcos, capítulo 10, versículo 35. Marcos, capítulo 10. Vou abrir aqui na minha Bíblia. Marcos, capítulo 10. Nós vamos ler o versículo de número 35. Marcos 10, 35. Só um momento que... Aí. Pronto. Marcos 10, 35. Nós vamos ler até o verso 38, ou talvez um pouco mais. Presta atenção. Olha o que diz aqui a palavra de Deus. Deixa eu puxar ela mais perto aqui de mim. E pôr os óculos. Marcos 10, 35. Nisso, Tiago e João, filhos de Zebedeu, aproximaram-se dele e disseram: Mestre, queremos que nos faça o que vamos te pedir. Olha só. Tiago e João, filhos de Zebedeu, discípulos de Jesus, chegaram até Jesus e falaram: Mestre, nós queremos que o Senhor nos faça aquilo que nós vamos te pedir. E aí, Jesus falou: O que vocês querem que eu lhes faça? Perguntou-lhes Jesus. E eles responderam: Permite que na tua glória nos assentemos um à tua direita e outro à tua esquerda. Olha o pedido que eles fizeram para Jesus. Lá na glória, que um possa sentar à tua direita e o outro à tua esquerda. Posições na mesa refletem o grau de intimidade ou o grau de honra de uma pessoa. Então, o lugar à direita e o lugar à esquerda são lugares de extrema honra. Então, quando um rei dava suas festas dos palácios e ele colocava um dos seus convidados à direita e o outro convidado à esquerda, ele estava dando a eles uma honra extrema. Olha, estou sentado à direita do rei. Estou sentado à esquerda do rei. Que honra! O rei me reconhece. Entendeu? Olha o pedido que eles estão fazendo. Que um sente à direita, outro à esquerda. O que eles queriam? Um reconhecimento por parte de Jesus extremo. Mas veja a resposta de Jesus. Disse-lhe Jesus: Vocês não sabem o que vocês estão pedindo. Podem vocês beber o cálice que eu estou bebendo ou ser batizado com o batismo com que estou sendo batizado? Eles responderam: Podemos. Vocês beberão o cálice que eu estou bebendo e serão batizados com o batismo que eu estou batizando. Mas, olha só, o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não cabe a mim conceder. Estes lugares pertencem àqueles para quais foram preparados. Esses lugares, querido, não é para qualquer um. Eu sei que vocês estão pedindo isso, Tiago. Eu sei que você está pedindo isso, João. Mas isso não é para qualquer um, não. Não é assim que se conquista esses lugares. Mas para aqueles que foram
preparados, o lugar já tinha sido preparado por alguém. Olha só o que causou esse pedido deles, hein? Quando os outros 10 ouviram estas coisas, eles ficaram indignados com Tiago e João. Ficaram indignados. Isso é coisa que se pede para o mestre? E nós outros 10 aqui? E aí, nós também não merecemos ficar um à direita e outro à esquerda? No que vocês se acham melhores do que nós? Então, amados, o pedido de Tiago e João é um pedido complicado. Eles estavam mostrando insatisfação. Eles não estavam satisfeitos com o que eles estavam tendo e nem com aquilo que eles estavam para receber. Porque o Senhor Jesus Cristo falava com eles face a face. Jesus mostrava os seus sinais, os seus prodígios, os seus milagres. Jesus explicava as parábolas que para os outros era incompreendido, mas para eles aprendiam. Eles tinham a oportunidade de estar com o Mestre ali em todo o tempo. Mas mesmo assim não estavam satisfeitos apenas com isso. Eles queriam mais. Estavam insatisfeitos. Essa insatisfação de Tiago e João gerou revolta entre os outros 10. Para ter gerado revolta, queridos, é porque naquele momento o coração de Tiago e João ficou exposto. Eles mostraram uma ganância. Eles mostraram uma insatisfação que não condizia com a posição de discípulos que eles eram. Querer ter mais não é pecado. Porém, querer passar por cima dos outros 10 se achando melhores, isso foi errado. Revelou uma ganância. Revelou que Tiago e João estavam dispostos a passar por cima dos outros 10 para alcançarem o seu objetivo. Lembra que nós aprendemos que na origem da palavra, uma pessoa satisfeita é aquela que alcança o seu objetivo, mas fazendo aquilo de forma correta? Tiago e João não fizeram aquilo de forma correta. Eles mostraram uma insatisfação e, pela sua insatisfação, eles tinham todo o direito de querer mais do Senhor. Mas a forma que eles buscaram alcançar aquilo é que foi errada, mostrando insatisfação. Queridos, então a palavra insatisfação, ela não é de toda ruim. Você pode estar sim insatisfeito com o seu emprego, você pode estar sim insatisfeito com a sua vida pessoal, você pode sim estar insatisfeito com as coisas que você tem, e isso não quer dizer que você seja ingrato. É diferente. A ingratidão, ela tem relação com as outras pessoas. Você é ingrato com alguém que fez algo por você. Você pode estar ingrato com Deus, você pode estar ingrato com as pessoas, você pode estar ingrato com não ser grato com alguém ou com alguma coisa que você tenha recebido. Mas a insatisfação é algo pessoal. Você fica insatisfeito com algo, ou você está insatisfeito com algo na sua vida pessoal. Essa insatisfação, ela pode tomar dois caminhos. E é aí que entra o perigo. Quando eu estou insatisfeito, eu estou em pecado? Não. Não é porque eu estou insatisfeito que eu estou em pecado. Quando a insatisfação ela é boa, quando ela me leva a buscar mais, porém do modo correto. Eu estou insatisfeito com a minha vida espiritual. Quando ela me leva a orar mais,
quando ela me leva a buscar mais a presença de Deus, quando ela me leva a buscar mais a leitura da palavra de Deus, quando ela me leva a buscar mais da presença de Deus, eu estou indo pelo caminho correto para me saciar ou matar a minha fome daquilo que está me causando a insatisfação. E da forma correta. Mas quando essa mesma insatisfação, estou insatisfeito com a minha vida espiritual, mas aí eu penso de outra forma. Não adianta. Não adianta. Por mais que eu faça, não vai dar certo, eu já tentei, não dá certo, eu não consigo, o negócio é largar. Ou então querer as coisas de qualquer jeito. Isso é o caminho errado para se matar a fome. Quando Jesus estava no deserto sendo tentado, uma das coisas que Jesus respondeu para Satanás foi que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus estava com fome e mostrou para o diabo que uma das formas de se matar a fome ou de se ficar satisfeito era através da palavra de Deus. Então, o que Jesus estava falando para o diabo, olha, embora eu não esteja satisfeito de pão, embora eu esteja insatisfeito fisicamente, o meu alimento está em fazer a vontade do meu Pai, o meu alimento está em ouvir a palavra do meu Pai, e isso me torna satisfeito. Então toda a minha insatisfação eu canalizo da forma correta, que é ouvindo e buscando fazer a vontade de Deus. Porém, quando essa insatisfação é canalizada de forma errada, ela pode me levar a me tornar uma pessoa gananciosa. Eu quero porque eu quero. Eu nunca estou satisfeito com aquilo que eu tenho. Eu sempre vou querer mais. E se para alcançar os meus objetivos, eu tiver que passar por cima dos outros, eu passo por cima dos outros. Isso é torpe ganância. Olha, isso é uma pessoa insatisfeita que canalizou a sua insatisfação de forma errada. Então, a ganância leva as pessoas a fazerem o que não deveriam. Começam a comprar o que não podem pagar. Uma pessoa insatisfeita e que se tornou gananciosa, ela começa a comprar coisas que ela não precisa e que nem pode pagar. Elas procuram avançar antes do tempo. Uma pessoa gananciosa, ela não espera o tempo de Deus. Ela fala, Deus não respondeu, eu vou fazer do meu jeito. Cuidado, cuidado e cuidado. Amados, eu estava falando com a minha esposa a respeito de uma situação que eu passei. Num determinado momento, eu trabalhava na Volkswagen e fiquei insatisfeito com o meu emprego. Não estava mais satisfeito com aquilo. E por não estar satisfeito com aquilo, eu desejei mais. Eu fui ganancioso. Não soube canalizar a insatisfação profissional da forma correta. Eu poderia, no meu emprego que eu estava, ter me aprimorado tecnologicamente, eu poderia ter estudado mais, eu poderia ter me empenhado profissionalmente para alcançar outros objetivos. Mas ao invés de fazer isso, eu achei que se eu trocasse e saísse dali e fosse buscar outras coisas, eu alcançaria o meu objetivo e ficaria satisfeito. Quebrei a cara. Me arrependo, mas eu fiz. E louvado seja Deus que teve misericórdia e me trouxe de volta o que lá atrás eu não soube dar valor.
A insatisfação, ela faz que nós, muitas vezes, tomemos atitudes precipitadas antes do tempo. Foi o que aconteceu comigo e isso me levou a passar um grande tempo de aflição. Até que Deus teve misericórdia e eu me arrependi do meu pecado, voltei para o caminho correto e Deus foi restaurando aquilo que eu havia perdido. Mas foi um ato de insatisfação, foi um erro. Poderia ter esperado mais, poderia ter esperado a resposta de Deus, se era aquele momento, ou então ter me empenhado em buscar mais conhecimento técnico, me aprofundar profissionalmente e esperar no tempo de Deus para que o crescimento viesse. Mas a insatisfação nos leva a ser precipitado. Ou então, como aprendemos, a comprar o que não podemos pagar e querer o que não podemos obter. Tem coisas que não são para nós. Querido, pensa comigo um pouquinho. Eu olho muitas vezes na rua, e talvez você já tenha visto, poxa, carros aí que são fantásticos. Uma BMW de top de linha, ela é muito legal, é muito boa. Mas não é um carro para mim. Por que não é um carro para mim? É um carro que eu não consigo pagar nem sequer o seguro dele. Como que eu vou ter um carro que eu não posso ter seguro? E ainda mais um carro com um valor altíssimo. Então tem coisas que não tem lógica. Eu obter uma coisa que eu não vou poder nem manter. Ah, mas eu preciso ter aquilo. Tá? Você precisa ter aquilo por quê? E para quê? Simplesmente para satisfazer o seu ego? Então, querido, a sua insatisfação está canalizada de forma errada. Estar insatisfeito e querer ter mais não é ruim. O ruim é quando você canaliza para caminhos errados. Quando o seu objetivo é errado, quando o seu alvo está errado, quando você não mede as consequências para alcançar aquilo que você deseja. Assim fizeram Tiago e João. Eles desejaram estar um à direita, outro à esquerda do Senhor Jesus Cristo, lá na glória, desprezando todas as ações dos outros 10, se julgando serem mais merecedores do que os outros. Isso está errado, amado. Gerou revolta nos outros, gerou insatisfação também nos outros, pelo pedido que eles fizeram. Então a gente tem que tomar cuidado com os nossos caminhos, com os nossos pensamentos, com os nossos desejos. A insatisfação mal direcionada pode gerar ao pecado, e o pecado gera morte. Olha só. Deixa eu ver se eu acho aqui. Deixa eu ler um pouquinho aqui para vocês. Queria ler aqui a respeito da insatisfação. Grande parte das pessoas teriam motivos mais do que suficientes para estarem satisfeitos. Mas muitos não estão. Eles vivem descontentes. E por isso muitas vezes estão mal-humorados, carrancudos ou sofrem do estômago. Uma pessoa insatisfeita, ela vive mal-humorada, carrancuda e tem problema estomacal. Presta atenção nisso. Uma pessoa insatisfeita, ela nunca está bem com nada. Está sempre carrancuda, mal-humorada e tem problema de estômago. As nossas emoções, os nossos sentidos fazem que muitas doenças psicossomáticas elas se acumulem no nosso corpo físico e venham à tona. Muitas doenças que a gente vê hoje aí são frutos de insatisfações pessoais. Pessoas que vivem mal um casamento, pessoas que vivem mal
profissionalmente, pessoas que não estão contentes em lugar nenhum. São eternas insatisfeitas. Presta atenção. Foi a insatisfação, olha só o que o texto está dizendo aqui. Foi a insatisfação que sempre fez com que os israelitas se revoltassem contra Moisés, Arão e contra o próprio Deus. Foi a insatisfação que lhes impediu de entrar na terra prometida e os fez andar errantes durante 40 anos pelo deserto, longe de uma terra que manava leite e mel. A insatisfação que destrói casamentos e famílias. A insatisfação destrói casamentos e famílias. São cônjuges resmungões que dificultam a vida do companheiro. Pessoas que só vivem resmungando e murmurando. Não fazem com que sua casa seja um lar de paz, por estarem eternamente insatisfeitas com algo ou consigo próprios. A insatisfação não só deforma o rosto, mas também esmaga o ambiente no trabalho. Uma pessoa insatisfeita, ela começa a ter problemas de relacionamento dentro do seu trabalho, querido. Então, se ela não souber canalizar essa insatisfação para a forma correta, ela vai ser uma pessoa que não vai subir na vida, não. Porque o seu líder, o seu superior, vai prestar atenção naquela insatisfação dela e ao invés de dar a ela aquilo que ela busca, vai falar: essa pessoa não tem perfil psicológico para alcançar o objetivo que ela quer. Uma pessoa insatisfeita e que faz de tudo para chegar a um cargo de liderança, ela não é um bom líder nunca. Porque assim como ela subiu pisando nos outros, ela vai sempre olhar aquelas pessoas que querem alcançar algo mais pelo aspecto dela, pela ótica dela. Ela acha que aquela pessoa também vai querer pisar nos outros e também vai fazer a mesma coisa que ela fez. Então uma pessoa insatisfeita nunca vai ser um bom líder. Nunca vai ser um bom líder. Então, como aprendemos? Que a insatisfação não só deforma o rosto, mas também esmaga o ambiente de trabalho, na vizinhança e na comunidade. Sempre vai ver problema em tudo, nunca vai estar satisfeito com nada. A insatisfação faz uma sociedade ficar exaurida e um povo se tornar corrompido. A insatisfação leva às manifestações violentas e produz greves e tudo que custa milhões. O fruto da insatisfação é a discórdia, e a insatisfação surge quando o homem não tem paz. Assim, ele se encontra constantemente no círculo vicioso dos seus sentimentos negativos. E aí a Bíblia diz: do que se queixa o homem? O homem queixa-se dos seus próprios pecados. Portanto, uma pessoa insatisfeita, querido, ela não tem paz. Ela não conseguiu aquilo de uma forma que realmente a satisfizesse. Por isso ela não encontra paz. Uma pessoa insatisfeita que sobe por qualquer caminho, que anda por qualquer caminho, ela não tem paz. E aí a Bíblia diz: por que se queixa o homem? Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Isso está lá em Lamentações, capítulo 3, verso 39. E olha o que diz o versículo 16 de Judas. Judas, para quem não sabe, só tem um capítulo. Então, o versículo 16 do capítulo 1 de Judas diz a seguinte frase: os tais são murmuradores, são descontentes, andando segundo as suas paixões. Uma outra tradução diz: esses tais são murmuradores, pessoas descontentes, que andam segundo as suas paixões. A sua boca vive falando grandes arrogâncias. Adulam os outros por motivos interesseiros. Uma pessoa insatisfeita, ela adula
os outros por motivos interesseiros. Se você está satisfeito, querido, e alguém está aí te adulando, muito cuidado com os aduladores. Eu fui líder numa empresa chamada Racing durante 16 anos. E nesse período que eu fui líder, eu aprendi a lidar com muitos tipos de pessoas. E aprendi que haviam aqueles que eram bajuladores, o famoso puxa-saco. Com esses, eu tinha muito cuidado, porque a pessoa que quer crescer a qualquer custo, ela vai fazer isso. Ela vai ser um bajulador até alcançar o seu objetivo. Depois que ela alcançou o objetivo, aí ela vai fazer de tudo para destruir aquele que a fez subir lá atrás. Porque ela se torna, além de uma pessoa insatisfeita, porque ela sempre vai querer mais, ela é uma pessoa ingrata. Como falamos, a insatisfação e a ingratidão, elas não são a mesma coisa, mas elas andam muito próximas uma das outras. Então, cuidado com o bajulador, porque ele te bajula hoje para conseguir alguma coisa. Quando ela alcançar o objetivo, ela vai bajular outro. E se ela precisar pisar em você, ela vai pisar. Cuidado com o bajulador. Tá bom? Então, assim, o que nós vamos aprender nessa lição, querido? Ou o que aprendemos nessa lição até aqui? A canalizar a forma correta. Mas é possível canalizar a insatisfação para que ela seja direcionada de forma correta? Sim, é possível, querido. Quando você direciona as coisas de forma correta. Eu estou satisfeito com a minha vida espiritual, ou estou insatisfeito com a minha vida profissional, ou estou insatisfeito com a minha vida matrimonial, com o meu casamento, eu estou insatisfeito com alguma coisa. Então eu tenho que buscar o motivo da minha insatisfação e melhorar para que eu possa crescer. Jesus, ele ensinou que a melhor forma de se alcançar os objetivos é trabalhando. Então olha só, o Senhor Jesus nos ensina como termos o sentimento correto. Ele nos mostra a solução e a resposta para a insatisfação. É servindo. Como Jesus nos ensinou? Servindo. Jesus sempre serviu. Porque quando você serve, o seu serviço te faz crescer. A palavra de Deus, ela fala, faça aos seus senhores como se você estivesse fazendo ao próprio Deus. Faça no seu trabalho o seu melhor, como você estivesse servindo ao próprio Deus. Porque quando você serve bem, não precisa você buscar glória. Deus vê o seu ato e te leva a maiores posições. A palavra de Deus diz que Deus pega o homem do pó e o faz assentar entre nobres. Não foi assim na vida de Daniel? Daniel estava lá escravo. Daniel estava lá como escravo. Mas Deus o colocou entre nobres. Não foi assim também na vida de José? José teve um sonho. José teve um sonho, ele viu algo. Ele viu que ele chegaria a uma posição muito alta. Ele contou isso para os seus pais. Mas os pais não entenderam. Os seus irmãos não compreenderam. Mas nem por isso José foi ganancioso e pisou por cima dos seus irmãos quando teve a oportunidade. José não foi ganancioso ou ambicioso quando estava lá como escravo na casa de Potifar. O próprio Potifar viu o potencial de José
e o colocou como o homem mais forte da sua casa. Quando José lá estava na prisão, José não precisou ficar buscando posições dentro da cadeia. Ele serviu e fez o melhor dentro da cadeia. E lá, o chefe da cadeia o colocou para liderar na cadeia. Olha só, ele lá dentro da cadeia ele já tinha uma posição privilegiada. E quando o faraó trouxe José para sua casa, José não precisou muita coisa não. Deus honra aqueles que trabalham de forma correta, aqueles que buscam os seus objetivos sem pisar em ninguém. Então, queridos, a palavra insatisfação, ela é uma faca de dois gumes. Ela pode te levar à ruína e pode te levar à bênção. Depende o caminho que você toma nela. Estar insatisfeito não é sinônimo de você ser ganancioso. Mas quando a insatisfação te leva à ganância, a ganância te leva à ruína. Então, se você deseja mais, querido, isso é bom. Deseje. Queira buscar sempre. Deseje buscar coisas melhores para sua família. Deseje buscar coisas melhores para sua casa. Almeje coisas boas. Não se contente e ache que está tudo sempre bem. Não, você pode ter mais sim. Não se acomode com o que você tem, porque também a satisfação pode te levar ao comodismo, de você nunca querer ter mais. Busque alcançar coisas melhores. Isso não é ruim. O ruim são os caminhos errados que muitas vezes nós tomamos para conquistar isso. Portanto, ser transformado, amado, pelo Senhor Jesus Cristo é alguém que serve como se estivesse servindo ao próprio Deus, que faz o melhor. E aí, amados, quando você faz o melhor, Deus te coloca nos lugares altos. Amém? Glória a Deus. Espero que você tenha compreendido essa lição. Espero que você tenha entendido que nesse momento que estamos insatisfeitos muitas vezes com aquilo que estamos passando na nossa casa, não é momento de murmuração, não é momento de revolta, não é momento de descontentamento, não é momento de ficar aí brigando, não é momento dessas coisas. Está insatisfeito com o seu momento? Entre no seu quarto, ore a Deus, fale para Ele dos seus anseios e desejos, fale para Ele dos seus problemas e trabalhe, faça por onde, busque ao Senhor enquanto se pode achar. Isso vai nos levar a uma vida melhor, amados. Isso vai trazer paz. Jesus disse: olha, a minha paz eu vos deixo, a minha paz eu vos dou. Eu não vos dou como o mundo a dá. O mundo tem uma consciência de paz errada. A paz que Cristo nos dá, ela excede o nosso entendimento. E ainda que nós não tenhamos aquilo que nós desejamos neste momento, isso não vai me fazer parar pelo caminho. Pelo contrário, eu vou continuar trabalhando, dando o meu melhor, sem passar por cima de ninguém, para chegar aonde preciso chegar, aonde eu desejo chegar. Mas quem dá o crescimento é Deus. Amém? Se contente com o que você tem hoje, sim. Seja grato a Deus em todo o tempo pelo que você tem hoje. Mas se você deseja algo mais da parte de Deus, se você deseja algo mais na sua vida profissional, trabalhe, sirva,
faça, busque da forma correta. Porque se você alcançar o seu objetivo de uma forma incorreta, você nunca vai estar satisfeito. Bom? Então espero que vocês tenham gostado dessa lição. Deus abençoe a vida de vocês. E eu gostaria de ler um versículo aqui. Provérbios, capítulo 8, verso 11. Diz assim: porque melhor é a sabedoria do que os rubis, e tudo o que mais se deseja não se pode comparar a ela. Melhor é a sabedoria do que os rubis. Melhor é a sabedoria do que todo o ouro que existe nesta terra. E tudo o que mais se deseja não se pode comparar à sabedoria. Tudo o que você mais deseja na sua vida, amados, não pode se comparar à sabedoria que vem do alto. Então, se você tem algo a buscar, busque sabedoria. Assim como Salomão. Salomão poderia ter pedido riquezas, mas ele pediu sabedoria. Porque a sabedoria te leva a riquezas. A sabedoria te leva para cima. A sabedoria te leva para o alto. A sabedoria te leva a buscar, a almejar coisas maiores da forma correta. Tá bom? Feche os seus olhos agora. Querido Deus e eterno Pai, te agradeço, Senhor, por esses momentos que passamos aqui na Tua presença, nesta aula. Sim, ó Deus, na nossa 8ª aula. Que os nossos corações estejam abertos a entender e compreender. Tira toda a insatisfação errada do meu coração, do nosso coração. Limpa-nos, ó Deus, do sentimento errado, da ganância. Senhor Pai, da revolta. Tira os sentimentos, ó Deus, que estejam no nosso coração tentando nos destruir. Ó Pai, que Teu Espírito Santo esteja, ó Pai, colocando os sentimentos corretos, para que tudo aquilo que é bom, para que tudo aquilo que é honesto, que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, que nisso nós estejamos pensando, que nós estejamos buscando a sabedoria que vem do alto, porque com a sabedoria, Senhor, nós vamos alcançar grandes coisas, mas, ó Deus, do modo correto. Portanto, ó Pai amado, que a Tua sabedoria venha entrar e exceder no nosso entendimento, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, fiquem na paz, Deus abençoe vocês, até a nossa próxima lição. Se você curtiu a nossa aula, deixe seu like, se inscreva no meu canal, tá bom? Lá no YouTube, Sérgio Nunes, e Deus vai continuar falando conosco como tem falado. Eu agradeço a Deus por esta matéria, porque falou comigo, e sei que deve ter falado com você. Deus abençoe, fiquem na paz.